Olá! Oi! E aí, tudo bem? Como é que está? Tudo bom? Ai, tudo ótimo, graças a Deus. E Que você? bom! Tá calor aí, hein? Pelo Tá, jeito. tô com os 3 ventiladores ligados aqui. Que maravilha! Eu amo o verão. Ah, eu também, eu gosto de Aqui não para de calorzinho. chover Gui, E e frio. de onde você é mesmo? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Você já É. participou de encontro com a gente aqui já? Já, Ah, já, já. sim. Ah, Primeiro. beleza. Isso. Quantos você já participou já? Já participei de um encontro, outro eu estava na aula e não deu para participar. Cheguei Ah, atrasada, lembra? entendi. Eu cheguei bem no final da, Aham. E da, estamos da aqui live. agora, estamos aqui agora para mais um. Que É. Que gostoso. coisa boa! Ah, que Ó, bom! só avisando que eu tô gravando hoje, tá? Vou ver se eu consigo gravar tudo e disponibilizar lá na plataforma pra vocês, tá? Ótimo. E aí, como você tá? Me conta tudo. Aproveitar que tá só eu e você aqui por enquanto. Como você tá aí É, nos seus processos, nas aulas? Gui, Ah. não vou te enganar, tô só nos arcanos maiores, porque os Ai, mas eu vou menores dar uma bronca em vocês. puxa, vai puxar a orelha. Ai, hoje eu vou puxar a orelha de todo mundo. Todo mundo que falar que Sabe ficou só nos que eu maior. e me dá uma aflição porque eu tô num curso de espanhol Uhum. e tava cheio de atividades e aí eu digo, ai meu Deus, e as minhas cartas? Mas essa semana eu vou pegar bem Uhum. assim. Mas Ah, você sente um medo dos menores? O que você sente? eu tenho insegurança assim de passar para as pessoas. Eu tenho a minha irmã que eu pego ela de cobaia e Ah. jogo pra Ih, Laia. Mas de onde você sente que vem essa insegurança? de interpretação. Interpretação mesmo? Não é muita interpretação, Gui, porque para mim tá tudo ok, mas no falar, Hum. não deixar fluir assim, ó. Eu acho que hoje a gente pode experimentar isso aí, né? Hoje a gente pode exercitar um Sim, pouquinho. uhum. O que você Pois acha? é, Gui, isso aí, porque no meu pensamento eu diz assim, é assim, 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 como tu disse, né? Cada carta, cada gravura que está ali, né? No contexto tem um significado, né? Isso Aqui mesmo. dentro tá. Mas o passar para a pessoa, eu fico insegura, assim. Mas quando você lê pra alguém usando os maiores, você consegue lidar bem? Ah, sim, os maiores sim. Os maiores sim. Nossa, que interessante, porque os maiores são mais profundos, né? É mais Aí profundo, os, mas eu acho os que eu menores que peguei são mais mais. simplesinhos, o pessoal tem mais dificuldade, né? Sabe que, Gui? É Ah. porque eu assisti umas 3 vezes as tuas aulas, aquela. Ai, que As delícia. 20 horas. Aí, mas a tua maneira de explicar é maravilhosa. Ai, gratidão, gratidão, gratidão. É. E você tá curtindo o curso? O que você Mas tá muito, achando? muito, muito. Ai, que Muito. bom. Muito mesmo. Muito mesmo. Se puder Recomendo para se todos. puder estar indicando pro pessoal, pros seus Ai, amigos. sim, Gui. Isso mesmo. Já enviei para uns quantos das. Matheus, Matheus. bem-vindo, Matheus. Matheus das Beleza. figurinhas. É, das Ah, figurinhas. E aí, tá tudo certinho, Matheus? Como você tá? certo contigo. Tudo ótimo também, graças a Deus. Tá comentando do calor aqui, que meu Deus do céu, aqui em São Paulo tá. Aqui, Olha aí. Mas tá gostoso. É, eu tô com um ventilador ali, o outro, se esquentar mais, o outro tá. Ligo daqui a pouquinho aqui. Que ba- Mas eu gosto de calor, né? Calor é bom pra gente. É bom. Eu Eu também gosto de ficar à não troco por- vontade, eu gosto de usar regata, mesmo. não gosto de muito pano em cima de mim, não. Ah, cara, mas tem hora que começa a ficar tenso, viu? Ah, nada que um ventilador na cara assim não resolva. Ah, cara, é isso. Vocês Matheus, estão me ouvindo bem? sim, eu tô. Porque eu pergunto justamente por conta do ventilador. Porque tá Não, aqui. tá tranquilo, tá bem tranquilinho. O Marcos tá entrando aqui com a gente também. Bem-vindo, Marcos. Você tá bem? Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Noite. Gente, eu falei pra Su que dessa vez tô gravando a reunião desde o comecinho. Eu vou tentar disponibilizar lá na plataforma pra vocês, que as outras vezes eu não consegui gravar, deu uns errinhos. Eu até comecei a gravar lá no Zoom, só que o Zoom tem um limite de tempo, né? Agora eu tô usando um outro aplicativo pra gravar, acho que agora eu consigo gravar tudo. Daí, Que dando bem. tudo certo, eu vou começar a disponibilizar lá pra quem não conseguiu participar, pra poder assistir depois, né? Beleza? Ótimo.
E aí, gente, me contem de vocês, como que tá os processos aí no estudo do tarô, como que tá a relação de vocês aí com o tarô, quem quiser falar, quem quiser se expressar. Tava conversando com a Su um pouquinho, né, Su? A Su tá com medo dos menores, gente, e vocês? Ela o quê? Não entendi. Tá com medo dos arcanos menores. Ah, cara. Inclusive, uma pergunta que eu queria te fazer foi, Pode até fazer. posso falar nisso, por que no naipe de espada tem tanta carta negativa? Então a gente tá falando do naipe de espadas, né, gente? O naipe de espadas é o mais tenso mesmo, né? Não sei dizer exatamente por que eles escolheram fazer tenso desse jeito. Não sei se foi uma decisão deliberada ou se eles foram sentindo na intuição, né? A minha teoria sobre isso é que a nossa própria mente é muito tensa, né? Nossa mente, ela... se a gente brincar assim, a gente começa... Sem querer, a gente começa a criar um monte de cenários dentro da nossa cabeça que não existem, nunca existiram, nem nunca vão existir, mas a gente cria esses cenários. E quando a gente menos percebe, a gente já está ali criando diálogos, criando cenários, criando histórias ali que nunca vai existir, né? Por exemplo... Pode falar, Matheus. O problema da própria racionalidade, né? Exatamente. E tem aquela coisa também que a nossa mente, ela é uma ferramenta, né? Nosso espírito, para se manifestar aqui na Terra, uma das ferramentas é a mente, outra ferramenta são as emoções e outra ferramenta é o corpo físico, né? Então é legal a gente perceber a mente como uma ferramenta, não como... A gente acha que a gente é a nossa mente, não, a gente é o espírito. A gente está utilizando um corpo mental, né? E é legal a gente ter essa percepção, porque daí a gente ganha a percepção também de que a gente escolhe os pensamentos que a gente quer ter. Porque muitas vezes a gente está ali no redemoinho de pensamentos negativos, num redemoinho de preocupações. E pela lei da atração, e até o arcano do mago ensina isso pra gente, né? Que se a gente fica vibrando e vibrando e vibrando isso, é isso que a gente está cocriando pra gente mesmo, né? Então, um ensinamento que eu mesmo tive esses tempos atrás agora é que a gente mesmo escolhe. Que eu tive entre aspas, que eu lembrei, né? Porque a gente estuda isso no tarô, mas nas vivências da vida, a gente, né? As preocupações que vão surgindo na vida, aí me lembraram isso de novo. Que a nossa mente, a gente escolhe os pensamentos, né? É uma ferramenta que a gente tem. Ela não é a gente. Eu não sou a minha mente, né? E a nossa mente, ela tem esses... Ela é um labirinto meio sombrio, assim, cheio de caminhos tortuosos, né? Que se a gente não estiver atento, a gente começa a entrar por esses caminhos, a gente começa a criar ilusões, criar expectativa, criar cenários horríveis ali sobre alguma coisa, né? Então, a minha percepção do naipe de espadas é mais ou menos essa. Agora, se foi essa a intenção dos autores, aí já não sei te dizer. Tô até separando o naipe de espadas aqui, realmente, gente, ele é um dos mais tensos, né? Olha, 2 de espadas, 3 de espadas, 5 de espadas, 9 de espada, tudo difícil nesse naipe, né? Quando a gente tá jogando carta, sai uma cartinha de espada assim, a gente já fica, epa, né? Fica meio tenso assim. Tirar as cartas de espada pra jogar. Teve aluno meu que falou isso, que ia tirar a carta do naipe, eu falei, não pode. Ai, gente. E aí, mais alguma dúvida? O que vocês querem conversar hoje? Alguma pergunta? Suzana, Marcos, Matheus também? Gui, Oi. Assim, o Conto Leite, no caso, eu posso pedir para ele só mentalizar a pergunta, não me fazer, porque parece que a gente está invadindo a... Eu posso fazer isso? Invadindo o espaço dele, você fala, né? Privacidade? Isso. Essa parte que me deixa insegura também. Dizer assim, a Suzana vai ficar sabendo da minha vida, porque é isso aí. Eu posso pedir para ela mentalizar a pergunta? Vou dar as minhas percepções e a minha experiência quando eu atendo também, tá? Na minha experiência... Eu falo minha experiência porque pode ser que outras pessoas tenham outras experiências, né? Tenham outras vivências. Aquilo que acontece comigo não necessariamente vai acontecer com todo mundo, né? Mas na minha experiência, quando eu tô lendo, eu gosto muito de perguntar. Mesmo para a pessoa, para ela verbalizar. Porque na experiência que eu tenho, quando eu sei o que eu tô procurando na carta, fica mais fácil de encontrar a resposta. É perfeitamente possível, dá para pedir para a pessoa só mentalizar. Quando a pessoa só quer mentalizar, eu falo, pode ser só mentalizando, não tem problema nenhum, mas corre o risco da resposta ficar um pouquinho mais vaga. Tudo bem pra você?
Daí se a pessoa falar que tudo bem, então eu sigo naturalmente, né? Daí saem as cartas lá, eu falo pra ela o que eu tô sentindo ali em relação às cartas. Já aconteceu isso, né? Várias vezes, eu falar o que eu tô sentindo ali e a pessoa fala depois se ela fez sentido ou não pra ela. Mas pra mim eu tenho essa sensação de que o jogo fica mais vago quando a gente não sabe o que tá sendo perguntado, né? Vou anotar aqui. Isso aconteceu até recentemente com uma leitura que eu fiz para um consulente, que ele não me deu muitas informações, ele queria saber do campo do trabalho. Mas isso é muito vago, né? Tipo, pô, a pessoa está trabalhando ou ela está procurando emprego? Né? Eu abri cartas de uma maneira bem geral, bem genérica lá, e eu não consegui acertar tanto porque eu estava achando que ele estava num trabalho e queria saber como que ele estava naquele trabalho, na verdade ele estava procurando emprego. Né? Então a pergunta não ficou tão sintonizada, digamos assim, né? Eu prefiro saber, pelo menos algumas informações iniciais ali, para saber o que eu estou procurando nas cartas para conseguir direcionar bem a leitura. Mas é uma preferência minha, né? Se você quiser experimentar isso e pedindo só para mentalizar, eu acho legal do tarô que não tem muito certo e errado, é muito uma questão de experimentar, sabe? De repente para você funciona pedir só para a pessoa só mentalizar. De repente para mim não funciona e de repente para você funciona, sabe? Então se permitam fazer essas experimentações, sabe? Tipo, vou passar uma semaninha pedindo só para mentalizar. Vou passar outra semaninha aqui pedindo para a pessoa verbalizar mesmo. Daí eu comparo aqui os resultados, qual leitura foi mais assertiva, qual não foi tanto, né? Acho legal trazer essa coisa da experimentação, sabe? Sim, gostei da tua observação que tu colocou. E não poderá ficar vago, né, no caso. Não entendi. Não deixa eu contar. Eu gostei da tua observação que tu disse que poderá, se a pessoa só mentalizar, ficar vago a nossa interpretação. Ficar, não é que vai ficar, mas é um risco que se corre. Tá, mas não é que vai ficar necessariamente. De repente pra você, de repente você, sei lá, uma pessoa que tem uma mediunidade mais aberta que a minha, de repente a pessoa, com ela só mentalizando, ela já consegue acertar tudo já. Então vai de pessoa pra pessoa, né? Porque como eu não tenho a minha mediunidade não é tão aberta assim, eu preciso de umas informaçõezinhas ali pra eu saber como que eu conduzo, né? Sim. Imagina tu, imagina nós. Ai, gente. Mas como assim, imagina nós? Não entendi. Que nós somos leigos. Ai, para! É que é todo mundo aprendiz, eu também tô aprendendo também. Eu só tô uns passinhos à frente lá, eu tô puxando você junto comigo, mas eu tô aprendendo também. Obrigada. Imagina. Gente, pode ir perguntando aí, estamos aqui agora para bater papo. Vocês estão experimentando fazer leitura para pessoas? Como que tá sendo para vocês? Como que tá sendo para vocês? Quer falar, Marcos? Para mim tá Ai, gente. Nossa, hoje tá passando tudo aqui. Marcos, repete para mim, por favor, Marcos. Para mim tá sendo bem produtivo as leituras. Tá sendo assertivo? Uhum. Da hora. Você leu para quem? Eu li para alguns amigos lá do trabalho. No trabalho, que da hora. E é uma coisa que eles pediram, você ofereceu, como é que foi? Na verdade, eles pediram. E aí, como é que foi? Você se sentiu nervoso? Fluiu? Dá um pouco. Bate nervosismo, né? Nervoso. Eu não vou mentir que em mim mesmo às vezes bate, assim, tipo, sabe aquele. É que nem um artista, assim, que passou a vida toda subindo no palco, mas sempre que vai subir no palco bate aquele frio na barriga, né? Pra mim eu sinto a mesma coisa, sempre bate um friozinho na barriga, assim. Né? Tipo, ai meu Deus, tomara que dê tudo certo, tomara que eu consiga me sintonizar aqui. É um pouquinho complicado às vezes. E qual foi uma leitura que você achou que foi marcante pra você, Marcos? Você olhou e você falou, nossa, tá interessante essa leitura, tô me conectando bem. Teve uma leitura que foi marcante pra mim. Conta pra gente. De um rapaz que pediu pra eu fazer uma leitura pro pai dele. E o pai dele tinha alguns problemas com ele. O pai dele tinha problemas com ele? E ele bebia também. Nossa.
E aí, quando eu fui ler pra ele, eu acabei vendo algumas coisas que ele nem tinha falado pra mim. Olha que legal. Você viu na sua intuição, você fala? E foi, Olha que delícia. Que bacana. Você tem mediunidade aberta, Marcos? na verdade, os meus amigos falam, mas eu nunca acreditei. Até se acertar, né? Que interessante. E você falou que você viu, assim, você viu em imagens mesmo? Como é que foi? Sim, tinha uma mulher nas cartas. Aí eu comecei a falar sobre ela e aí ele começou a chorar Nossa, que da hora. porque ele tinha perdido a esposa dele. Olha só, caramba. E era ela ali, E será? aí era ela e ele nem tinha falado pra mim. Caramba, que lindo. Interessante, né? Muito. Ó, Marcos, eu tô achando que você tem uma mediunidadezinha aberta, viu? Que além da teoria que você sabe das cartas, eu acho que você consegue acessar mais informações ainda, viu? Na verdade, eu nunca procurei saber, né? Uhum. Algo relacionado a isso. Pode ser interessante dar uma pesquisadinha, viu? Pode ser que tenha alguma coisinha pra você desenvolver, de repente. Tem alguma religião que você se conecta mais? Tipo um espiritismo, umbanda, alguma outra? Eu gosto do budismo. Budismo, legal, hein? Interessante. O budismo é... Como é que funciona ele? Que eu não conheço muito. É uma prática? Por exemplo, tem a parte que você estuda, né? Tem toda a teoria ali, mas também tem a prática também das meditações, né? Os processos. Eu acabei conhecendo quando eu treinava Kung Fu. Olha que legal! Que bacana! E aí eu acabei entrando nessa parte de meditação. Aham. O legal dessas... Tanto a arte marcial quanto outras práticas que nem a yoga também, é que às vezes a gente conhece só a parte física dela, né? Dos golpes, da luta, dos movimentos, né? E boa parte dessas artes, elas também têm o lado filosófico, espiritual também, que caminha junto, só que nem todos olham para esse lado espiritual também, né? É, que nem a yoga, por exemplo. A yoga tem uma grande filosofia por trás dela lá, só que muita gente só estuda a parte dos movimentos, a parte do condicionamento físico, né? Eu até conheci um rapaz uma vez que ele era professor de yoga, só que ele trabalhava só o físico, sabe? Ele até conhecia a parte espiritual e filosófica, assim, só que ele não trabalhava tanto com ela. Achei esquisito, né? Achei um pouquinho estranho. É bem legal quando você pega a parte espiritual junto, né, Marcos? É, Da hora. Você ia falar alguma coisa, Matheus? Antes? Antes do quê? Do Marcos começar a falar? Não, pode falar, velho. Ah, Ele tá. Eu tô gostando do depoimento dele. legal, legal. Conta mais aí, Marcos. eu também tive algumas dificuldades também Uhum, em algumas leituras que eu fui fazer. uhum. Quando tinha alguém querendo saber sobre traição. Traição é um assuntinho chato mesmo, né? Como é que foi pra você fazer essa leitura? E aí eu não ia falar, realmente, eu não ia falar. Uhum, E mesmo assim, ainda saiu nas cartas. uhum. Só que aí eu falei outra coisa totalmente diferente. Nossa, sério? E eu não falei, porque se eu falasse, poderia acabar com um casamento. Uhum. Você ficou com Aí eu medo de acabei- falar? Fiquei com medo de falar. Mas você viu a traição nas cartas? Sim, apareceu. Caramba.
Uma recomendação que eu dou, gente, é sempre que vocês verem alguma coisa assim, é interessante encontrar uma forma de falar assim pra pessoa. Porque se você tá vendo, acredito eu, é uma crença que eu tenho, né? Se a gente tá vendo é porque a espiritualidade tá mostrando. Eles não fazem nenhum movimento à toa. Se eles estão mostrando é porque aquilo precisava ser visto, né? Aquilo precisava ser revelado, aquilo precisava ser conversado. Você falou que... você falou assim que não queria revelar para não acabar com o casamento deles. Mas o que é pior? Terminar uma coisa que já não estava dando certo e tem mentira e traição, ou deixar a pessoa continuar iludida, sabe? Então eu penso que quando a gente vê uma coisa dessas na carta, né, tipo uma traição, uma enganação assim, eu acho importante a gente encontrar alguma forma de falar. O legal é a gente encontrar as palavras certas, o jeitinho certo, né? A gente não precisa chegar metendo porrada ali na pessoa. Mas encontrar ali a alquimia certa ali das palavras ali para falar, olha, esse caminho aí tá um pouquinho esquisito, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Pode ser interessante você conversar mais com essa pessoa para ver o que tá acontecendo, sabe? Dá um jeitinho de fazer esse casal se resolver. Porque penso eu que quando a gente é cartomante, a gente tá assumindo meio que o papel de terapeuta, né? Então se eles estão procurando nossa ajuda, acho que é um papel nosso a gente fazer o máximo possível que a gente conseguir para tentar ajudar, para tentar dar a orientação que a gente está vendo ali. Essa é uma opiniãozinha que eu tenho, né? Não sei se vai bater assim para todo mundo, mas penso dessa forma, sabe? O que vocês têm a dizer sobre isso? Pode falar. Aquela piada do gato subiu no telhado. Você conhece? Vocês não. Conhecem ou não? Então, é rapidinho, tá? O cara foi viajar, deixou alguém tomando conta das coisas dele, né? E essa pessoa ficou encarregada de informar ele dos acontecimentos. E o gato do cara morreu. Aí telefonou pro cara e falou, o teu gato morreu, viu? Pô, mas como você me dá essa informação de uma maneira tão brusca? Eu gostava muito daquele gato, né? Pô, acabou com o meu dia, acabou com a minha semana, com o meu mês, você devia ter me preparado para me dar essa informação. Tá bom, desculpa aí, tá? Mas tudo bem. Aí passou uma semana, ligou pro cara de novo, e aí, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, só que teu pai e tua mãe subiram no telhado. Gente, que horror. Nossa, não sei nem o que falar agora. Ô Marcos, é mais ou menos isso. Ai, gente. Ô Marcos, isso que eu falei agora não foi uma bronca não, tá? Não quero que você fique achando que eu dei uma bronca, nada disso. Mas na próxima vez que acontecer, tenta encontrar um jeitinho de falar pra pessoa aquilo que você tá vendo. É um exercício mesmo que a gente tem que fazer, né? Sim, essa é realmente uma dificuldade que eu tô tendo. Então pensa, a próxima vez que acontecer, encara como uma oportunidade de exercício, de você exercitar isso. Falar, poxa, tô vendo um negócio aqui que não tá tão bacana, né? Se eu tô vendo é porque eu preciso alertar a pessoa. É quase a mesma coisa aqui, sei lá. Você tá vendo que a pessoa tá indo pro precipício, mas a pessoa por um motivo não tá vendo, talvez esteja de olhos vendados, sei lá. Se você só deixar ela ir e cair, né? Tipo, a gente tá um pouquinho envolvido nessa situação também, né? Então, o que a gente puder fazer para desviar a pessoa desse buraco é até nosso papel como... Então, gente, tem uma aulinha lá no curso lá que eu falo do nosso papel como tarólogo, né? A pessoa que procura a gente, ela tá querendo uma luz, tá querendo uma orientação, um direcionamento, né? Se a gente tá vendo alguma coisa esquisita ali no jogo, é importante que a gente encontre uma forma de falar. É legal a gente não dar aquela porrada logo de cara. É legal a gente encontrar as palavras certas, o jeitinho certo de trazer aquela orientação, né? Mas tentar encontrar um jeitinho de falar. Isso eu acho uma coisa importante. Belezinha? Gente, quem mais quer falar? Quem mais quer trazer relatos aí? Marcos, se quiser trazer mais relatos ainda, pode mandar. Suzana vai ter que ouvir de novo, né? Porque quando estava só eu e ela juntos, eu acabei contando de uma tiragem que eu fiz para uma amiga que está namorando e quer se casar. Né? Então eu fiz aquela tiragem lá da situação, da sombra, da luz e do conselho. Cara, olha o jogo que saiu.
a situação, o mago, a sombra, o pendurado, a luz, a morte, o conselho, o louco. Ah, que delícia de jogo. Olha isso, eu falei para ela, cara, tem um problema aí que tem uma estagnação, né? Provavelmente você ou ele ou vocês dois não estão agindo para fazer acontecer, estão presos aí a questões familiares, que tanto ele quanto ela têm filhos, e isso está atrapalhando, mas parece que o caminho está aberto. Eu acho que essa estagnação, a morte aí, acho que indica isso, né? Morre essa situação. Sim. Ela vai morrer, aí o louco, né? Os dois se jogarem aí nesse casamento. No ciclo novo, né? Nesse ciclo novo. A morte, ela veio como luz ou como sombra? Veio como luz. A sombra veio o pendurado. E uma coisa, Guilherme, que é até estranho, a gente estava discutindo isso aqui agora também, isso é uma questão minha. Eu sinto assim, mais segurança, lembro para os outros do que para mim. Normal. Acontecendo. Sabe, porque às vezes eu olho assim, pô, mas isso aqui para mim, cara. Esses dias assim eu tirei uma carta, pô, eu agora, né? Saiu um 10 de ouros. Falei, pô, mas tem abundância nenhuma, não tá faltando nada também. Também tem abundância, não dá pra falar que tem abundância, sabe? Não tô ganhando dinheiro pra caramba, não tenho uma saúde de aço. Mas você tá bem, não tá? Não tá com uma casa, uma cama, um teto, geladeira cheia. É o 10 de ouros isso já. Podia ser um pouquinho melhor, né? Podia. O 10 de ouros ele tem um ensinamento de vez em quando, que esse ensinamento surge, que sim, tem momentos que ele fala daquela abundância plena mesmo, né? Da riqueza, da abundância, de tudo. Mas tem vários outros momentos que ele fala sobre a gente já ter tudo que a gente precisa. A nossa abundância pessoal, sabe? E também o ensinamento da gente saber focar nossa energia nisso também. Saber focar nossa energia naquilo que a gente já tem, nas nossas conquistas, em tudo que a gente já tem, tudo que a gente já arrecadou. Porque até o Arcano do Mago mesmo nos lembra que a gente é co-criador, né? Onde a gente foca a nossa atenção, aquilo cresce e se multiplica. Então se a gente foca na falta e na escassez, é a falta e a escassez que a gente está atraindo. A gente foca naquilo que a gente já tem, a gente agradece por aquilo, a gente atrai mais motivos para a gente agradecer, né? Então, você falou que o 10 de ouros veio no seu momento presente. Pensa nisso, né? Tipo, todas as coisas boas que eu já tenho, o desfrutar da vida que eu já tenho, a abundância os recursos que eu já tenho, o dinheiro que já está entrando aqui, a saúde que eu já tenho, a casa que eu já tenho, sabe? De repente foi o convite para você olhar para as coisas boas aí, para você mentalizar elas para atrair mais coisas boas ainda. Sim. Você comentou do... Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, nada. Você comentou do ser mais difícil ler pra gente do que pro outro, né? Nossa, isso é normal, você não tem noção. Eu mesmo que eu tô ensinando tarô pra vocês, eu apanho tanto com as minhas cartas aqui quando tô só eu e elas também. Porque quando a gente tá lendo pra outra pessoa, a gente tá fazendo uma leitura totalmente imparcial. Não tem o nosso ego no meio. E aí o nosso ego é aquela parte, o nosso senso de eu, que fica atrapalhado às vezes, que fica ansioso, né? Quando a gente está lendo para outra pessoa, a gente está servindo só de canal. A informação está vindo e a gente está passando, né? Agora quando a gente está lendo para a gente, aí começa a entrar as nossas ansiedades no meio, começa a entrar nossas preocupações, nossas expectativas. Por exemplo, uma pergunta ali que eu queria muito que a resposta fosse sim, mas está vindo um não. Aí o meu ego já fica daquele jeito, né? Tipo, poxa... Deixa eu embaralhar de novo, vai que o tarô não entendeu o que eu estou perguntando, né? Deixa eu embaralhar de novo aqui para ver se vem uma coisa diferente. Aí vem a mesma mensagem, só que com cartas diferentes, né? Chega um ponto que começa a vir a mesma carta. Isso é um hábito muito ruim, né? Não façam isso, gente. Ficar perguntando a mesma coisa direto, né? É uma forma de você não estar respeitando o seu oráculo, não estar respeitando a sua ferramenta, né? Mas essa coisa da diferença de ler pra gente e ler pro outro é completamente normal. Normal mesmo.
E é uma questão de exercitar mesmo, né? Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Para essas questões que eu vou abrir cartas para mim, eu não gosto de, por exemplo, abrir, vejo a resposta, já fecho e guardo. Vou abrir cartas para mim, eu separo um cantinho no meu altar, que o meu altar é tipo uma mesa, né? Então tem as imagenzinhas no fundo, mas tem um espação ali para abrir cartas mesmo. Então eu fiz a pergunta, mentalizei, eu abro as cartas e deixo elas ali, deixo o dia todo ali. Porque na hora, de repente, eu não gostei da resposta, eu não entendi muito bem a resposta, mas durante o dia eu vou estar passando por ali, aí eu olho, aí me dá um insight, me dá um entendimento melhor ali do que aquela carta está querendo dizer. O que eu não entendi na hora, de repente eu entendo depois, né? Então eu gosto de deixar as cartas abertas ali, deixar o dia todo. Ali no final do dia ou no dia seguinte eu recolho para fazer alguma outra pergunta, fazer alguma outra tiragem, né? Esse é um exercício que eu deixo para vocês aí, vocês estão com dificuldade de ler para vocês mesmos, né? Se surge essa dificuldade, deixa as cartas abertas por um tempo. Que na hora ali de repente não está indo, mas de repente, sei lá, você passou por ali, você viu, você fala, ah, olha só, uma informação aqui que eu não tinha visto antes, de repente, uma possibilidade, né? Faz sentido isso? Bacana. E eu senti de comentar do jogo que você comentou que você fez para sua amiga, Matheus. Veio o mago, né? A morte, o pendurado e o louco. Apesar dessa morte aí, eu senti um jogo muito bonito, viu? Porque você percebeu que a morte, o mago e o louco são 3 cartas que falam de mudança de ciclos? Sim. Né? Então, uma vez eu falei pra vocês, não sei se vocês estavam aqui nessa reunião, mas eu falei pra vocês de observarem no jogo cartas que se repetem. Cartas que se repetem não, perdão. Assuntos que se repetem nas cartas ali do jogo, né? E nesse caso aqui tem de 4 cartas, 3 falam de mudança de ciclo. O mago fala de um início de um ciclo novo, né? Algo novo, novidade, manifestação de coisas novas, né? A morte pode falar do encerramento daquele ciclo antigo, encerramento da vida como solteiro, da vida como namorado e namorada, da vida como noivos, né? Está encerrando um ciclo ali e é o renascimento de algo novo também. A gente tem tanto medo da morte, mas a gente tem que lembrar que é a morte e renascimento. Não é só morte, né? Lembra aquele tarô do Videntes da Luz? Vocês lembram dele? Estou com ele aqui. Esse tarô aqui do Videntes. Nele o arcano da morte se chama Morte e Renascimento. Eu acho muito bonito isso. Porque tem a parte dolorosa dela, que é aquilo que está indo embora, né? Mas ao mesmo tempo é a abertura de um ciclo novo, né? Aqui, ó. Não sei se para vocês vai aparecer espelhado. Morte e Renascimento. É uma carta muito bonita, inclusive, né? Eu acho legal. Pra quem gosta de heavy metal, parece a capa do disco do Halloween. Não manjo muito não, mas se tá dizendo, confio. E que baralho vocês estão usando, gente? Vocês estão usando tarô de Waite mesmo? Vocês estão experimentando outros baralhos? Como é que vocês estão aí? Ah, todo mundo no tarô de Waite. Interessante. E você, Matheus? Ah, Matheus tem aquele baralho diferentinho, né, Matheus? Qual que é o seu mesmo? Tarô original. Marcelo. De Marsella? O meu é Marcelo. Nossa, que corajoso. O Marcelo é um tarôzinho mais difícil, né? Interessante, gente. Eu tenho o seu e-book. Você tem? Você pegou? E aí, o que você tá achando dele? Legal. Curtiu? Eu tava... É melhor que esse aqui vem esse livrinho aqui, né? É isso. Esse livrinho não fala nada. Entendeu? Com poucas palavras você consegue sintetizar ali. A minha ideia era essa. Eu queria escrever um livrão. Minha ideia inicial era escrever um livrão, só que estava um projeto muito longo e muito comprido. Eu percebi que eu ia levar, tipo, sei lá, uns 6 meses para escrever tudo que eu queria escrever, né? Daí eu acho que os meus guias começaram a buzinar aqui na orelha falando, não, faz algo mais rápido, algo mais fluido, algo mais, né, pra pessoa que tá tendo o primeiro contato mesmo. Daí eu fiz aquele formatinho lá. Usei umas ferramentas para fazer, né? Eu fiz aquele formatinho lá. Você achou interessante, Matheus? Ele é sucinto, né? Ele é uma evolução. Esses livrinhos branquinhos aí que você falou é uma evolução dele, né? Ele traz um pouquinho mais de informação ali, a informação da carta, e é isso aí. Eu posso perguntar agora? Claro. Não, Gui, a dúvida é assim, ó, o ritual para preparar para
ler, fazer a leitura para o consulente, tem algum ritual? Ou coloca, por exemplo, uma toalhinha, mas tem algo mais? Te concentrar, não é? Pedir para o consulente te concentrar na resposta, na pergunta, no caso. E o que mais seria? Tem algum objeto que a gente possa colocar na mesa? Tá, eu vou falar o que eu faço, mas como eu sempre digo, a experiência do tarô é uma experiência única. Você pode se basear no que eu faço, mas com certeza no seu processo você vai encontrando o seu jeitinho, você vai encontrando aquilo que você acha mais interessante, né? Que cada pessoa faz de um jeitinho. Você pode fazer do meu jeito também, não tem problema nenhum, tá? Antes de começar a leitura, eu gosto de entrar em contato com a pessoa, aí eu peço pra ela ir se preparando lá. Eu falo assim, fulano, começa a encontrar aí um cantinho mais calmo, um cantinho mais tranquilo, silencioso. Senta, fecha os olhos, faz uma respiração longa e profunda, joga para fora as tensões e ansiedades, se conecta com o seu anjo da guarda, faz uma oração para o seu anjo da guarda, pede para o seu anjo da guarda estar presente aí com você e estar presente aqui comigo também, né? Porque geralmente eu atendo online, né? Então tá presente aqui comigo também. Que o seu anjo da guarda inspire a gente aqui na nossa leitura, abençoe, né? Que venham as cartas certas, que ele me ajude a interpretar para você também. Eu gosto de passar essa orientação para a pessoa, porque se ela não fizer isso, a leitura vai funcionar do mesmo jeito. Mas se ela fizer, vai criar mais conexão. A conexão energética vai ficar mais forte, daí vai facilitar mais a leitura, né? Do meu lado de cá, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sim de forrar o espaço com tecido. Inclusive eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas agora eu tô com tecido aqui, né, porque eu vou estar mexendo com cartas. Então, sempre que eu vou mexer com cartas eu gosto de ter um tecido embaixo. Seja para estudar as cartas, ou seja para fazer leitura, eu gosto de colocar um tecidinho. Primeiro, eu vejo isso como uma forma de respeitar as cartas. É como se eu estivesse criando um espaço sagrado aqui na minha frente, né? Fisicamente vai proteger as cartas também de sujeirinhas, poeira, qualquer coisinha que esteja ali em cima da mesa vai proteger um pouco mais as cartas, né? E energeticamente também protege a energia das cartas também, né? Especialmente eu que eu gosto de ler na minha cama. Não é tão recomendado, mas o meu quarto aqui ele é bem pequenininho. Eu não tenho uma mesa de leitura, né? Então eu acabo fazendo na cama mesmo. Se vocês tiverem uma mesa, recomendo que usem a mesa. Que mais? Então eu coloco um tecido. Tem objetos que eu gosto de colocar na mesa assim. Eu gosto de colocar uma representação dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo, né? Fogo costuma ser a vela. Essa vela que eu acendo já é a vela que eu acendo para o anjo da guarda, é a vela que eu acendo ali para leitura, pedindo para o meu anjo da guarda, para os meus guias espirituais estarem abençoando o jogo também. Então essa mesma vela já é o elemento fogo da mesa, né? O elemento ar tem a conexão com o naipe de espadas, né? Então eu gosto de ter um punhal em cima da mesa também. Eu gosto desse punhal grande aqui que eu ganhei ele de presente, eu acho ele lindo, mas se você pesquisar em lojinha de umbanda, essas coisas, você vai encontrar uns punhazinhos pequenininhos também, decorativos, assim, que também serve. Energeticamente, o punhal ele vai representar tanto o elemento ar, quanto também ele é um instrumento de corte e proteção. Então qualquer energia negativa que surge, você pode consagrar, você tem que consagrar o punhal para isso, né? Consagrando ele vai ter esse poder de cortar as negatividades que surjam. Porque digamos que você está lendo para uma pessoa que está toda carregada, está cheia de obsessor, pode ser que eles venham querer te atacar. Porque o obsessor não quer que a pessoa evolua, né? Você vai dar um caminho para ela evoluir, o obsessor não vai querer isso. Então o punhal é um dos instrumentos ali para você estar se protegendo, né? E o punhal é a representação do elemento ar também. Pedras para representar o elemento terra. O elemento terra pode ser representado por pedras, cristais, um vasinho de planta, que mais? Talvez até um vasinho pequeno de terra mesmo também pode servir também, né? E o elemento água pode ser um copo de água, pode ser conchinhas do mar, elementos ali que lembram o mar, que lembram a água, né? Antes de começar o atendimento, eu faço a minha concentração, eu faço a minha respiração, eu faço uns 5 minutinhos, 5, 10 minutos de meditação. O exercício que eu faço comigo mesmo é de fechar os olhos e falar para mim mesmo assim, que eu vou contar mentalmente de 1 até 10.
E cada número que eu contar, eu vou entrar em estados mais profundos de relaxamento, de conexão. Aí eu começo a fazer a contagem dentro da minha cabeça. E cada número que eu conto, eu dou uma ordem de relaxamento pro meu corpo mesmo. Eu sinto o meu corpo relaxando, jogo para fora as tensões, né? Nesse exercício, quando eu chego no 10, eu já tô tão conectado, eu tô... Né? É como se eu tivesse pegado todos os meus problemas jogados para fora, coloquei todos os meus problemas numa caixinha ali que não vou olhar para eles agora e eu tô ali 100% centrado no jogo, né? Faço as minhas orações também para os meus guias, para os meus mentores. Peço para eles estarem protegendo a consulta, me protegendo também se surgir alguma energia negativa, né? Na oração eu peço que eu consiga entrar em conexão ali com as cartas, que eu consiga puxar as cartas certas, que eu consiga sentir nas cartas energias ali que precisam ser sentidas e faladas. Aquilo que eu não consegui ver de imediato, eu peço que meus guias me falem aqui na minha orelha, né? Eu gosto de fazer uma mentalização que eu estou colocando um campo de luz ao meu redor também. Outra camada de proteção também, caso venha alguma energia esquisita também, né? Então perceba que tem esse processo de levantar defesas, que eu acho importante. O punhal serve para isso. Essa mentalização de um campo de luz também ajuda nisso. A oração também ajuda nisso, né? E tem o processo da conexão que eu costumo fazer também. E aí outras coisas, se você quiser colocar na mesa também, outras pedras, outros cristais. Se você tiver elementos de poder, por exemplo, uma varinha mágica, alguma coisa que seja sua, pessoal ali, de repente, você pode estar colocando também, não tem problema nenhum não. Gosto também de defumar tanto os baralhos quanto o espaço, antes e depois da consulta. Antes para tirar as energias que possam atrapalhar, que possam estar meio esquisitinha, né? E depois para mandar embora o que possa ter ficado também na consulta. Então antes e depois eu gosto de defumar o baralho e o ambiente. E me defumar também, né? Então essa é uma ritualística assim, que eu criei, que funciona para mim, né? Pode adotar, vocês podem adotar, não tem problema nenhum, pode fazer com vocês também. E se permitam experimentar também. Eu acho legal essa coisa de experimentação, né? Então, de repente, vem na intuição de vocês de fazer alguma outra coisa, de acrescentar alguma coisa nessa estrutura que eu estou falando, acrescentar algo aí de vocês também podem. Porque, de repente, é o guia espiritual de vocês que está inspirando vocês a acrescentar alguma coisinha. Ótimo. Tá bom? É bastante coisa, né? Mas sempre que eu vou ler para alguém, eu gosto de fazer essa estrutura toda, assim, que eu me sinto mais conectado quando eu faço. Tá, ótimo. Muito bom. Obrigada. Imagina. Algo mais? Pode falar, gente. Pra mim era só tudo. Só isso? Vocês acham da gente praticar um pouquinho? Pode ter. Legal. Hoje vai ter arcanos menores, hein, gente? Vamos fugir desses arcanos menores. Hoje vai ter. Vamos lá, quem quer ser cobaia? Tá eu. Não, acho que não. Vamos, vocês que estão aí, tem alguém na casa de vocês que possa ser nossa cobaia? Tem. Não? Tem? Chama ela então, vê se ela quer ser a nossa cobaia. Vem cá. Vai tirar a carta, Titi. Quem que é, Su? É minha irmã. Olá. Oi, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Como você se chama? Vera. Vera, bem-vinda, Vera. A gente está aqui no nosso encontrinho aqui para falar de tarô, estudos de tarô. Vera, a gente está querendo uma pessoa para ser nossa cobaia, para os alunos aqui fazer leitura de cartas. Você tá afim? Vai puxar a cadeira, Gente, eu tô pensando da gente fazer da seguinte forma. Su, você que tá do lado da Vera aí, você que vai usar o baralho, tá? Porque é a Vera que vai puxar. Tá separadinho os maiores e menores? Tá, foi separado. Você vai me bater, mas a gente vai misturar tudo, tá? Deixa os maiores separados? Não, a gente vai misturar tudo hoje. Tá. Eu sei que você vai me bater, você tá fazendo uma carinha de ódio aí, mas... Tá. Vou misturar aqui. Beleza? Aí, gente, vamos... a Vera vai ser a nossa consulente. Então nós vamos orientá-la a puxar algumas cartinhas aqui agora. E eu quero que vocês, Suzana, Marcos e Matheus, quero que vocês façam a interpretação. Podem dar palpites, podem dar pitacos. Tá bom? Quando tu disser que ela pode tirar,
Primeiramente, Vera, tem alguma Oi. coisa que você queira perguntar para as cartas? Sim, tem. Pode falar pra gente, se puder, claro. Sobre o trabalho. Ah, o trabalho. É algo que você pode compartilhar, você pode perguntar. Sobre o trabalho, Gui. Legal. Ela quer saber. Aí, gente, meus alunos, lembra que eu falei pra vocês lá no comecinho da aula? Tá, a pessoa quer saber sobre trabalho, mas o que exatamente? Quanto mais objetivo... Oi? Eu posso falar? Pode. É a convivência com os colegas. Convivência com os colegas. Tenta transformar isso em perguntas mesmo pra gente. O que você quer saber? Você quer saber se alguém tem alguma coisa contra você? O que exatamente você quer saber? É que assim, no próprio trabalho, é como tudo, eu acho, né, em geral. Mas é que tem gente que são tão assim, como que eu posso dizer, Desconfiado? desconfiados, tem muita fofoca, muita fofoca. E eu não sou muito disso, né? Uhum. Então tem algo que incomoda, eu acho, também. Então é isso que eu quero ver, como é a convivência, assim, que Você se sente segura, assim. segura. Porque é sempre um grupo, né? Um grupo assim, fechado, mas muito horrível fica, né, no ambiente. Você quer saber se são pessoas que você pode estar confiando, se eles estão falando de você. É isso? Então, muito claro. É isso aí. Beleza. Vera, eu vou pedir pra você fechar os olhos um minutinho. Tá. Respira fundo. Joga pra fora as tensões, preocupações. Se conecta, Vera, com o seu anjo da guarda. Pede pra ele te ajudar aí na consulta aí, a puxar as cartas certas. Pede pra ele, pra sua espiritualidade, as informações que você precisa nesse momento. Suzana, enquanto isso, vai embaralhando o baralho. Tô embaralhando. E aí, Suzana e Vera e todo mundo mentaliza essas questões aí. Do círculo, do círculo de convívio lá do trabalho da Vera. Vamos perguntar sobre esses... Vamos pedir pro tarô informações sobre esse círculo de amizades aí, do trabalho. Vamos perguntar também se estão falando alguma coisa dela. E vamos pedir conselhos também. Beleza? É bem embaralhado. Bota o baralho na mesa aí, Su, e pede pra Vera cortar em 3. Gente, esse lance do corte é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa minha, mas não é obrigatório, tá? Vai de cada um. Cortou? Opa! Sim, cortou. Su, monta de volta o baralho do jeito que você sentir. Deu. Abre o leque aí na frente da Vera. Deu. Tá. Ô, gente, antes de puxar as cartas, eu vou encerrar essa sala de aula porque o Google Meet tá falando que vai encerrar o vídeo. Então eu já vou encerrar aqui agora e a gente já abre de novo e a gente continua. Tá bom? Fechou? Tá. Pronto, gente, voltamos. Belezinha. Então, Vera, mentaliza a primeira pergunta, que é... Pede pro baralho entendermos melhor esse ciclo de pessoas aí do seu trabalho. E puxa 3 cartas, mentalizando isso. Pode mostrar pra gente. Saiu o mago. Mago. Saiu aqui o 9 de espada. 9 de espadas. E a imperatriz. Imperatriz, tá. Pergunta, Vera, se eles estão falando de você. E puxa 3. Tem mais 3. Ela puxa mais 3? Isso. Tá. Saiu 4 de ouro. Saiu a lua. E a roda da fortuna. Peraí, lá em cima era o mago, 9 de espadas e imperatriz, é isso? Isso. Peraí que tô pegando as cartas aqui também pra eu acompanhar. Aí embaixo foi roda da fortuna.
roda da fortuna, a lua e o 4 de ouro. E o 4 de ouros. E agora, Vera, pede conselhos e puxa 3. Olha aqui, ó. Saiu 2 de ouro. 2 de ouros. Saiu 10 de ouro. 10 de ouros. E o as de paus. As de paus. Belezinha. Então, tarólogos, vamos nos focar aqui na primeira pergunta. Antes da gente focar, vocês perceberam que eu pedi para puxar 3 cartas, né? Esse também é o jeitinho que eu gosto de jogar. Então vocês podem adotar esse jeitinho, vocês podem continuar usando uma carta só, tá bom? O que vocês acharem melhor. Por que eu gosto de usar desse jeitinho? Porque percebe como o jogo dá pra gente um entendimento melhor se o seu jogo tá mais positivo ou mais negativo? A gente tem 2 cartas bem positivas e só uma negativa. Então ele tá mais pro positivo do que negativo. Vocês percebem também, isso? Né? Embaixo a mesma coisa. Tem outra pergunta, né? Tem uma carta que é neutra, uma que é positiva e uma que é um pouquinho mais negativa. Então é um jogo que tá mais ou menos. Né? E embaixo também uma carta meio neutra, que é o 2 de ouros, com outras 2 bem positivas. Então também está bem positivo. Positivo que eu digo é energia positiva. Né? Então eu gosto de usar 3 cartas por pergunta, que eu sinto que é como se eu estivesse lendo uma história em quadrinho. É como se tivesse mais informações ali para eu ler, para eu ver. Ótimo. Mas esse é o jeitinho que eu uso. Vê se vocês querem adotar esse jeitinho também, se vocês querem continuar de outro jeito. Mas vamos experimentar aqui para vocês experimentarem. Tarólogos, primeira pergunta. A gente quer saber sobre a energia dessas pessoas que trabalham com ela. O que vocês têm a dizer com essas cartas aqui? A primeira? A primeira é... Por exemplo, o mago... Posso falar? Pode. Não, o mago, eu vejo que é como ela que estivesse dominando dominando o campo ali, não é? Gui? Pode ser. Pode ser. Lembra que a gente está focando a pergunta nas pessoas que trabalham com ela. A gente quer saber dessas pessoas. Então, essas cartas provavelmente estão falando delas. E o 9 de espadas não é tão positivo assim, não é? Há um momento, há um ambiente tenso, no caso. Há uma tensão, né? E a imperatriz, mesmo... Não sei se eu vou acertar, né, Gui? Mesmo que ela queira assim, se socializar ali, ela, não sei, ela se acha não muito confiante. Não sempre confiança no ambiente. Faz sentido para você, Vera? É desse? Legal. Você tá entendendo que não serve, né? Muito bom, gente. A melhor forma da gente ver o resultado é perguntando para consulente. Tá fazendo sentido? Legal, gente. Não pertence esse grupo. E vocês, Matheus e Marcos? Posso falar? Pode. Então, eu acho o seguinte, cara, a energia dela, né, do mago e da imperatriz, tem esse obstáculo, né? Essa cartinha chata aí, e eu creio que a mensagem é que ela não se deixe, né, influenciar por essas espadas, né, essas pessoas que atrapalham o ambiente e tal, que, enfim, ela tem aí 2 energias muito poderosas, né? O mago, a imperatriz, a energia de criar e tal. O poder de criação está na mão dela, né? Sim. Legal. Eu não... Desculpa, eu falo muito, né? Eu tenho as pessoas chatas no meu ambiente de trabalho também. Claro, cara. Pra mim não existe.
Se tiver que dar bom dia, se a pessoa estiver olhando para mim, não tem como mais desviar o olhar, eu dou bom dia, senão nem isso. Uhum. Isso que não existe. Isso aí. Aí que bom, Matheus. Bom, dá um conselho para ela. Eu tenho que enfrentar minha nosso ganha-pão, sai dele lá. Depois retorna de novo. Uhum. Carrega o primeiro dia e retorna de novo no mesmo ambiente. É bem assim, Matheus. Isso aí. Mas eu acho que as cartas mostram que você tem potencial para não se deixar influenciar. Entendeu? Você tem potencial para não ser atingido por isso. Sabe? Não tem, tá? Tá bem. E você, Marcos, o que você tem a dizer dessas cartas que saíram? Eu acho que o que o Matheus falou mesmo, né? Tem pessoas que são chatas, né? Que falam bastante, né? Mas também tem pessoas boas, né? No mesmo lugar, né? Que podem ajudar muito, né? Que podem acabar ajudando, né? De alguma forma, né? Uma percepçãozinha que eu tive é que esse 9 de espadas me traz sim, essa sensação de angústia, né? De angústia, de preocupação, um clima pesado, um clima tenso. Vera, você conhece tarô também? Não. Tá conhecendo agora? Sim, Então, sim. essa cartinha é mais pesadinha, tá vendo? Essa cor mais escura, traz essa ideia de sombra, de pesadelo, né? É verdade, é bem assim. Então, um clima bem tenso e carregado, porém, tá rodeado de cartas tão positivas. É quase como se fosse ser uma escolha sua deixar isso te contaminar ou não. Ao ponto de quase ser talvez uma preocupação mais sua e da sua cabeça do que de fato ser algo que esteja realmente acontecendo ou não. Não é que o clima não esteja pesado, tá? Tem um clima pesado aqui, mas tem tanta energia positiva contigo que é uma escolha sua deixar isso te contaminar ou não. Que nem o Matheus falou, né? Nem se mistura, deixa eles quietos lá na deles lá, faz o seu. Você, com a sua consciência, você sabe que você está fazendo certo, você sabe que você está caminhando pelo certo, né? É bem assim. Legal. Tá bom. Essa Imperatriz aqui é uma carta muito emocional, gente. Ela fala do nosso campo emocional, nosso campo afetivo, né? Essa aqui. Então, Vera, olha muito para suas emoções também. Não deixe suas emoções serem contaminadas com a negatividade dos outros, né? Se você estiver sentindo alguma coisa negativa, chora, bota para fora, se expressa, conversa com alguém, não fica guardando nada, não fica engolindo sapo, né? Que a gente fica engolindo sapo, não é que é pra você brigar ali na hora, mas desabafa com alguém, expressa isso de alguma forma, não fica guardando essa energia dentro de você. Beleza? Entendi. Obrigada. Gente, outra perguntinha que a gente fez é se estão falando dela. O que vocês têm a dizer, tarólogos? Temos a Roda da Fortuna, a Lua e o 4 de Ouros. A Lua, como tu colocou... Estou eu? Quem quiser falar. Bom, a Lua, como tu colocaste, há uma dualidade, não é? Dualidade? Fala mais. Há uma sombra. Sombra. Ela pode ter uma desconfiança ou não. Não é? Pode alguns colegas estarem realmente, no caso, falando dela pelas costas, não é? E outro, não, no caso. Mas aqui a Roda da Fortuna já diz que, na minha interpretação, né, Gui? Que é como isso aqui também vai passar. Né? Ela pode. Que é só uma fase, no caso, não é? E aqui, o 4 de ouro, eu digo que eu vou ser sincero, que eu não tenho que interpretar. Olha pra imagem, o que você está sentindo com esse personagem? O que ele está fazendo? Ele está pensando
gastando, tá com, parece com duas, como se tivesse assim, que decisão eu tomar agora, não sei. Pode ser. É? Pode ser. Não é? Ele tá com um instrumento ali, tem tudo para não é? Tem todos os elementos para que possa seguir adiante, mas ele sente um pouco de insegurança, no caso. Pode ser. Pode ser. Interessante. E vocês, rapazes? Olha, uma coisa que eu senti aqui, a roda da fortuna ela tem mais de um personagem, né? Tem. E é um ciclo assim, que alguém sobe, alguém desce, alguém tá bem, alguém tá mal. Sei lá, às vezes ela tá numa situação que tá gerando uma invejinha aí, hein? Junto com essa lua. Tá gerando uma inveja aí. As pessoas, quando sentem inveja, falam mal, né? E ela sabe disso, eu acho que inconscientemente, mas talvez esse 4 de ouros aí represente uma estagnação, né? Talvez esteja faltando para ela chutar o pau da barraca. Matheus, cuidado com o que você aconselha, hein, Matheus? Vou me consultar com o Matheus, ele falou para chutar o pau da barraca. Ai, gente. Faz sentido o que é Vera? Faz sentido. Ah, sim, faz sentido. Que gostoso. Eu entro sorrindo, saio sorrindo, não vejo. Então o pessoal reclama que eu faço uma dor de risada. Então é isso, me incomoda muito. Incomoda muita gente. Que ótimo. Olha, Deus, ficou todo falando de nada. É bem assim, Matheus, tá certo. Que bom, que bom. E você, Marcos, o que você tem a dizer? Eu acho que essas situações acontecem mesmo, né? É coisa passageira, né? Da vida, né? Mas eu acho que ela deve manter o foco, né? No trabalho, né? E não dar atenção, né? No que as pessoas falam, né? Que às vezes pode ser coisa que não é verdade, né? Às vezes a gente vê alguém falando ali, acha que tá falando da gente, nem tá, né, Marcos? Seria interessante ela manter o foco no trabalho e ignorar, né? Que às vezes passa essa situação, né? Interessante, gente. Legal. Vou dar as minhas percepçõezinhas também. De forma alguma invalidando de vocês, tá? Todo mundo fez uma ótima leitura. Vera, acho que sim, viu? Essa luazinha aqui é uma carta mais chatinha, porque ela pode falar de coisas ocultas, movimentos ocultos, sombras, né? Algo que está fora da nossa vista. Então pode ser que tenha assim, uma fofoquinha por aí, tá? Mas a roda da fortuna ela fala de mudanças. Então, que nem acho que foi a Su que falou de ser passageiro, né? Sim. Então eu acho que é uma fase que está passando aí. Eu acho que não tem a tendência a não durar, sabe? É como se tivesse movimento chegando. Então pode ser que alguma dessas pessoas saia, pode ser que elas se cansem de fazer fofoca, sabe? O movimento de mudança está chegando aí, que vai afetar. É quase como se fosse uma fase mesmo. Gente, conselhos. O que temos aqui agora? O que vocês dizem? Temos 10 de ouros, 2 de ouros e as de paus. Por qual começo, Por onde se sentir? Bom, aqui, esse aqui, o as de pau, ela tem tudo para dar certo, ela tem potencial, né?
ela sabe que ela está fazendo, por exemplo, a função que ela desempenha no trabalho, ela tem conhecimento, ela tem domínio. Tá? E esse aqui, o 2 de ouro, às vezes ela pode até encontrar um obstáculo, né? No caso esse que ela colocou que seriam os próprios colegas, mesmo ela sabendo, mesmo ela tendo esse domínio da função que ela desempenha no trabalho, né? Ela encontra esse obstáculo, mas aqui o 10 de ouro diz que está vitorioso, no caso. Né? Diz o quê? Ela vai encontrar, por exemplo, a solução. Legal. Legal. Interessante, gente. Esse é o conselho, né? É, o conselho. Passa esse conselho pra ela aí, fala pra ela. Ô Su, então pega essas informações que você trouxe e reformula na frase assim, como se estivesse aconselhando ela. Bom. Vera, tu tem todo o potencial, tu tem todo o instrumento dentro de ti, interiormente tu tem, né? Essa força interior, porque ela tem domínio, ela é fiscal sanitária. Ela é fiscal. E aí ela disse assim, deixa pro lado, isso aí é menor, né? Sim. São coisas, qualquer coisa menores. Exato. Ela é grande como pessoa. Né? Tem que mais é seguir adiante. Exato. Muito bom, tá vendo? Massa, gente. E meninos, podem falar também? Eu não teria nada a acrescentar. Eu achei que a leitura da Suzana foi perfeita. Foi? Ó, que bom. Tá vendo? Leitura perfeita, Suzana, olha só. Obrigada, Matheus! A figurinha, é. Ai, que gostoso. E aí, Marcos? Criar Eu acho que o trabalho dela tem um resultado positivo, né? E só tem um conselho que às vezes a rotina pode acabar desanimando. Né? Mas, Marcos, deu uma travadinha, fala de novo. Tem um resultado positivo, né? A longo prazo, né? Tem um resultado positivo, né? É só para não ter o foco e não desanimar, né? Por conta da rotina, né? Do trabalho. Muito bom. Muito bom, gente. Tá vendo? Aê! Maravilha. Gui, obrigada não, vai ter que nos pagar. É, tem que pagar. Então, R$10. Tá achando que é assim? Aí ela vira e fala, Deus lhe pague. Maravilha, gente. Muito bom. Orgulhoso de vocês, viu? Amei. Vera, só vou dar meu último parecerzinho pra você, Vera. Eu acho que tá tudo bem, viu? Tem sim uma fofoquinha ou outra pelo que a gente viu aqui, mas nesses conselhos aqui, tô sentindo que tá tudo bem. Você vai ficar tudo bem, se blinda, sabe? Não deixa essa negatividade te chegar. Foca nas coisas boas, foca na parte boa do seu trabalho, nas pessoas que você gosta de se conectar, que você gosta de conversar, nas boas companhias, né? Antes de tomar qualquer decisão, gente, o 2 de ouros, uma das coisas que ele pode falar também é aquela coisa de pesar, colocar na balança possibilidades, né? Caminho A, caminho B. Então, sei lá, no momento de raiva, no momento que você estiver meio angustiado assim, tá pra tomar uma decisão? Calma. Respira, bota na balança essa decisão que você possa querer tomar, assim, pra ver se é a melhor mesmo. Pra não meter os pés pelas mãos, não colocar a carroça na frente dos bois, tá? Pensa direitinho antes de falar qualquer coisa, antes de pensar, de fazer qualquer coisa. Mas no cenário assim tá tudo bom. E tem essa energia de mudanças aí que é capaz que vai mudar alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que. Pode ser que essas pessoas saiam, pode ser que mude de setor, pode ser que eles levem uma bronca e eles parem com isso. Ai, tomara, Deus. Tá bom?
Obrigada. Imagina, imagina. Ô Marcos, eu acho que esse barulhinho que tá surgindo é do seu microfone. Tem algum vento aí? Algum ventilador? Passou um vento. Ah, eu tô vendo que é você que tá sinalizando de azulzinho aqui no negócio. Foi da árvore. Ah, entendi, beleza. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Gostei. Gostou? Que bom. Foi bom pra perder um pouquinho o medo de ler pra alguém? Perdeu, assim perdeu. Perdeu? Sim. Que bom. Legal, né? Perdeu um pouquinho o medo dos arcanos menores também, Su? Também. É uma questãozinha assim de enfrentar mesmo a insegurançazinha, sabe? Eles não mordem, eles não vão xingar você. Os arcanos menores não mordem, não vão xingar. Pode usar eles sem medo. E conforme vocês vão usando, vai se conectando mais, né? Ai, que bom. Obrigada, Gui, Imagina. por essa segurança. Imagina. Meus colegas. Legal, gente. Gente, vocês querem fazer mais um exercício? Vocês querem já finalizar? Como é que vocês estão? Estão dispostos? Estão cansados? Pode falar, Matheus. Eu queria fazer um meu, cara. O seu? Bora lá. Ó, cara, o negócio é o seguinte. Então, né? Hoje eu me sinto assim, muito velho, né? Quer dizer, muito não, né? Mas, pô, no meu tempo era paquera, né? O pessoal fala crush, o crush. No meu tempo, crush era um refrigerante de laranja, né? Mas enfim, cara, o fato é que a moça aqui da cidade, que eu conheço mais ou menos, que eu sigo ela no Instagram, ela me segue e tal, eu curto as postagens dela, ela curte as minhas, né? E ela tava para terminar com o namorado e parece que dessa vez terminou, porque terminaram e voltaram, mas pelo que eu vi é definitivo. Uhum. As postagens que ela colocou ali é definitivo e é uma pessoa bem interessante, é uma pessoa bem legal, não a conheço muito bem. Eu queria saber aí, tem chance, até onde vai mais chance. Tá. Vamos fazer, deixa eu só pensar como que a gente pode montar esse jogo. Você quer saber se rola, se tem chance com ela? Você já tá flertando com ela, já tá conversando com você? Mas bem... dizer assim, tá bem distante ainda, sabe? É uma linguagem assim, mais... Uhum. Quando você vai lá e curte a foto da pessoa, né? Então quer dizer, mas por que será que ela curtiu? Uhum. Enfim, às vezes curtiu por curtir, mas às vezes curtiu porque quer mandar um sinal. Uhum. Que é a pulguinha atrás da orelha. E eu também, né? Curto as coisas dela também. Legal. Uma coisa que eu senti de falar pra vocês na questão do atendimento, né? Muitas vezes vai acontecer que nem aconteceu aqui agora, da pessoa, você, Matheus, só passar assim, algumas informações, né? Eu tô paquerando uma pessoa assim, assim, assado, rola um flerte, rola algo, quero saber se tem chance ou não. É comum a pessoa passar algumas informações, o nosso desafio como tarólogo é transformar isso em perguntas, né? Por isso que eu gosto de fazer a pessoa fazer a pergunta mesmo, né? Tipo, verbaliza a pergunta do que você está querendo perguntar. Dentro desse cenário que o Matheus apresentou, eu estou sentindo de perguntar para as cartas assim: como que está a porta para isso virar um relacionamento, para acontecer, se essa porta está aberta ou não, quais são as chances, se está favorável, se não está favorável, né? Então, como que está essa porta para essa relação acontecer? Podemos perguntar também da energia da pessoa, se ela está afim, como é que está no lado dela também, né? E eu gosto sempre de marcar com conselhinhos também, pra gente saber o que o tarô direciona a gente. Essa é uma das formas de trabalhar com a energia de relacionamento. Dá pra gente fazer tiragens maiores, com mais informações, só que daí a gente fica até amanhã aqui conversando, né? Mas, por exemplo, dá pra gente fazer um tempo de Afrodite, pra saber o que um tá pensando sobre o outro, o que um tá sentindo em relação ao outro, sabe? Dá pra gente fazer várias tiragens pra gente extrair bastante informação. Mas aqui no nosso exercício vamos focar nessas 3 perguntas. Como que tá essa porta pra isso seguir adiante para uma relação, né? Se ela tá afim, como é que tá a energia dela?
e conselhos. Pode ser? Você aprova essas perguntas, Matheus? Fechou, então. Você tira ou eu tiro? Quem quer tirar? São 3. Vamos fazer o mesmo esqueminha. Para cada pergunta, 3 cartas. Pode Posso ser? tirar? Pode. Então, Su, mentaliza isso agora, tá? Se conecta com o Matheus agora. Matheus, pede aí, mentaliza também pro universo para vir essas respostas, para vir essas informações. Cria essa conexão aí agora também. E Su, se conecta nessas 3 questões. Para cada uma delas você puxa 3. Carta. É o sorrisinho do Matheus. A sacerdotisa. A carinha do Matheus tá ótima. E o 9 de espada. Vamos ver isso aí. Essas 3 foram para a primeira pergunta, né? Como é que tá a porta? Sim. Tá. Pode puxar as outras também, Su. Segunda pergunta, que é se ela tá afim. 5 de ouro. Cavaleiro de espada. Ai, meu Deus, esse mundo. Mundo aqui. E o mago. Mago. Tá. E conselhos agora. Puxa 3 de conselho. O 3 de espada. Ixi, Matheus, não tá fácil não, hein? Começou tão bem. Começou bem. O 5 de paus. Nossa. E o 5 de... Vixe, outro 5. E o 5 de copas. É, Matheus, não tá fácil. Acho que o Matheus chegou no ponto que ele se arrependeu de fazer essa pergunta. O Matheus, você chegou a puxar cartas pra você? Quando você estava sozinho sobre esse assunto? Não. Não? Você esperou a aula aqui pra... Foi. Então bora lá, gente. O Su, repete as cartas pra mim. Lá em cima foi a sacerdotisa, o cavo. A sacerdotisa. E o 9 de espada. Tá. No Essa foi a meio. primeira. No meio foram quais? A sacerdotisa. Não, a da segunda pergunta. Ah, tá. O outro foi o 5 de ouro. Pera aí, deixa eu procurar a carta aqui. 5 de ouros. 5 de ouros. Cavaleiro da espada. E o mago. E o mago. Pera aí, deixa eu só achar o mago aqui. Tá. E a terceira pergunta? Que era o conselho, não é? O conselho. Era o 3 de espadas. 3 de espadas. 5 de paus. 5 de paus. E o 5 de copas. 5 de copas. 5 de paus, 5 de copas. 5 de copas. Uma coisa que a gente tem que considerar também é que ela tá saindo do relacionamento. Tem isso também, né? Agora. Vamos fazer outra pergunta também? Digamos que ela consiga sair desse relacionamento. Como é que fica a porta? Se a porta se abre um pouquinho mais, se ela se mantém fechada. Pode ser, Su? Pode ser. Eu tiro mais 3. Isso, com essa pergunta agora. Se ela sair dessa relação, como é que vai ficar essa porta? Como é que vai ficar essa possibilidade? Então, como vai ficar a porta da... Tirar 3. A rainha de copas. Cara, Matheus. O enforcado. Ai. E a rainha de ouros.
Interessante, hein, Matheus? Deu uma mudadinha aí, né? Deu. Vamos lá, gente. Então, por enquanto, vamos analisar o primeiro jogo. A porta. Tem o carro com sacerdotisa e 9 de espadas. Isso. O que vocês dizem? Parece um caminho aberto. E tem, eu no caso acho que tem que fazer uso da minha intuição. Só que tem um periguinho um grande perigo aí. É que, sei lá, eu posso me machucar, dependendo do movimento que eu fizer, isso pode ter uma consequência meio ruim, né? Talvez para mim, talvez para ela, não sei. Sim. Né? É um terreno que parece um pouquinho perigoso no momento. Faz sentido. Tem uma chancezinha aí com esse carro, né? Mas a sacerdotisa ela é até neutra, assim. Ela não é nem positiva nem negativa no meu ponto de vista. Mas com esse 9 de espadas aqui do lado ficou um pouquinho pesado, né? Porque... Não, fala vocês primeiro. Não, por exemplo, o carro ali, para ele se jogar, ir à frente, não é? Seria, né? E a sacerdotisa seguir a intuição dele. Ele está gostando, por que não seguir adiante? Né? Mesmo que ele encontre esse obstáculo, vai encontrar. Interessante. E você, Marcos? O Marcos quietinho, não fala nada, só observando. Eu esqueci qual que era a primeira pergunta. A primeira pergunta é essa: o Matheus está querendo se relacionar com a moça. Se a porta está aberta para isso acontecer. Se o caminho está aberto. Ah, sim. Na verdade, esse caminho dela parece que ela quer ser uma pessoa independente. Só que a sacerdotisa, acho que ela não está pronta para se abrir, né? Interessante. E essa da frente não quer se abrir por conta do sentimento do relacionamento antigo. Um sentimento que ela vem trazendo, que precisa ser curado primeiro, né? Para ela poder se abrir. Muito bom, Marcos. Eu li da minha perspectiva. Marcos leu da perspectiva dela. E ficou perfeito. Porque ela realmente é tudo isso que ele falou. Ela é independente, está passando por uma situação delicada com o relacionamento, está terminando. Já terminou, na verdade. E, enfim, né? Realmente, na perspectiva dela, faz mais sentido do que para mim até. Muito bom. Parabéns, Marcos. Muito bem, Marcos. Muito bem. O Matheus, ela já terminou ou ela está terminando ainda? Então, Guilherme, olha só. Que isso é um ponto crucial da nossa leitura aqui, né? Pelo que eu fiquei sabendo, hoje, ela apagou, tirou lá, porque no Instagram tem lugar que coloca lá o namorado, tem um coraçãozinho e tal, tirou o cara de lá. Então eu imagino que terminou, mas pode ter sido só uma briguinha. Porque eles estão instáveis já faz aí uns 2, 3 meses. Entendeu? Sei lá, mas ela nunca tinha tirado o cara lá do marcador antes, agora tirou. Agora tirou, já é um passo já, né? Então... Pra mim tá livre. Sim. A sensação que me dá é algo parecido com o que o Marcos falou, que eu acho que talvez ela não esteja pronta ainda. Pode até ser que ela já esteja solteira e tal, assim, mas é como se ela ainda estivesse processando, né, as questões emocionais, as energias ali do término. Então pode ser que ela não esteja tão pronta ainda. E o Marcos fez uma leitura ótima,
da sacerdotisa, que é de estar fechado, né, Marcos? A pessoa que ainda está fechada, ainda está mais para dentro, não está aberta ainda para essa experiência. Que a sacerdotisa, ela traz essa energia de uma pessoa introspectiva, né, do estar fechado. Então achei linda mesmo, viu, Marcos, sua leitura? Muito bom. A segunda pergunta era se ela tá afim, né? O que vocês acham aí, gente? É do mago, né? Essa é a segunda, pra todo mundo falar, todo mundo que quiser falar, se ela tá afim. Será que ela acha que eu sou pobre, sim? Bom, o Cavaleiro de Espadas ele é um pouco, ele age, ele tem força, mas ele é um tanto imaturo. Uhum. E o mago, com ideias imaturas, vai canalizar situações imaturas. Pode ser, interessante. Né? E essa imaturidade talvez desemboque aí nesses 5 de ouros. Não é necessariamente uma pobreza material, mas uma pobreza de propósitos. Por enquanto. Uhum. Né? Não temos história. Nos vimos pessoalmente poucas vezes. Né? Enfim. Talvez uma situação estagnada, pelo menos por momento. Uhum. Momento. Eu acho que ela não esteja, enfim, agora tentando visualizar pelo lado dela, né? Ela talvez se sinta ainda, repetindo o que você falou, imatura para isso, né? Tipo, a força, vamos dizer assim, pegando no cavaleiro, vamos dizer assim que há potência no negócio. Existe uma potência, mas para a potência se tornar ato, ainda, sei lá, tem muito caminho a ser percorrido. Uhum. Faz sentido também. Interessante. Quem mais quer falar? Aqui eu vejo o Cavaleiro de Espada, que por mais encontrou poucas vezes, não é, Mateus? Tá? Eu vejo que há uma conexão, né? Uma energia entre os dois. Porque o mago há uma cocriação, né? Uhum. Então há toda uma sincronicidade para ser desenvolvida, no caso, né? Para que haja essa união. E esses 5 de ouro faz com que ainda haja não é uma distância, uma insegurança de ambas as partes, de haver esse magnetismo de atração, no caso. Sim. Ambas as partes, né? No caso, você quer, mas ela se sente ainda insegura. Uhum. De ver ela, né, na parte dela. Né? Há uma conexão entre os dois, há uma energia que movimenta, né, porque houve uma ligação, através desse encontro, né? Você criou você co-criou ela, né? O querer dela, mas ainda há uma insegurança. Sim. Não sei, é isso, Gui? Acho que faz sentido sim. O mago tem essa energia da cocriação, né, da ação, da manifestação. O potencial de um ciclo novo também, né? Ele querer, né? Ele quer muito. Sim. Isso que é o importante. Legal.
E você, Marcos, o que você tem a dizer? Eu acho que o cavaleiro ele pode representar uma mudança, né? E por ser de espada, né? Pode ser uma mudança por causa de algum conflito, né? Uhum. Só que o mago ele pede para pôr a cabeça no lugar, né? Para iniciar essa nova fase, né? Precisa pôr tudo em ordem, né? Uhum. E também os 5 que tá ali na frente representa alguém que precisa de ajuda nessa fase, né? Precisa de um apoio. Uhum. Você mais uma vez, Marcos, nesse momento, né? Você falou do ponto de vista dela, eu acho que novamente tem poder. Eu acho que a situação dela no momento, quer dizer, eu acho não. Espero que continue assim, né? Senão eu perco a chance. Vamos torcer aqui, Matheus. Torcida. Vamos torcer. Muito bom. Quer falar mais, Marcos? Não escutei, tá sem o áudio. Eu acho que é só isso. Só isso? Demorou. Gente, tô adorando ver essa experiência aqui com vocês aqui. Tô adorando as interpretações de vocês. Muito bom. Vou dar meu parecer também, meu pitaco. Vou dar meu pitaco aqui também. Matheus, eu acho que agora, talvez não, porque ela deve estar, que nem a gente viu aqui, que nem o Marcos falou também, acho que ela está muito sensível nesse momento, né? Acho que talvez ela esteja processando o término, se é que ela já terminou, que às vezes a pessoa terminou, tirou do status lá, mas ainda fica conectada energeticamente ainda com outra pessoa, né? Então esses 5 de ouros me traz essa sensação assim de que talvez essa história não tenha acabado ainda. De que talvez ainda tenha alguma conexão, tenha alguma coisa rolando, ou ela ainda não está bem para isso, né? Porque o 5 de ouros, nos assuntos materiais, ele fala da falta e da escassez, né? Nos assuntos emocionais, também, só que no âmbito emocional, a escassez emocional, a dor emocional, a tristeza, a chateação, né? Carência. O 5 de ouros fala muito de carência no âmbito emocional também. Opa! Falta 15 minutos. Falta. Permitir. O que é isso? Não permitir. Vou falar rapidinho aqui, daí a gente vai para o encerramento já. Ah não, tem mais os conselhos ainda, né? Vamos fazer assim, vou encerrar aqui, a gente abre outro, a gente vê os conselhos e a gente encerra a nossa aula, pode ser? Então vou mandar outro link lá no grupo lá.
Pronto. O Cinco de Ouros pode falar de carências, de um caminho que talvez agora não esteja aberto, né? E o Cavaleiro de Espadas, no meu ponto de vista, ele pode falar muito também da pessoa estar com a mente ainda muito caótica, muito turbulenta, muito conflituosa. Eu gosto de ver o Cavaleiro de Espada, às vezes, não sempre, mas às vezes como uma ventania, que uma hora está ventando com intensidade para um lado, depois para o outro, depois para um lado de novo. Ou seja, pode ser que uma hora ela fala assim, pô, interessante, eu quero, mas depois ela fala, não, acabei de terminar, acho que eu não quero, eu quero o outro, não, eu quero agora de novo, não quero. Então é como se ela estivesse meio caótica agora, o interior dela, o emocional e o mental, né? Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que esteja fechando a porta, né? Eu acho que depois desse processo, depois de um tempo assim, pode ser que essa porta se abra, né? Mas agora parece que por enquanto está um pouquinho fechada. De conselhos, a gente tem o 3 de espadas, 5 de paus e 5 de copas. Me falem aí, galera, o que vocês acham? Sei, conselho... São cartas assim... Ó, eu consigo encontrar um conselho só no 5 de copas. Uhum. Talvez sirva mais para ela do que para mim. Uhum. Ela tá nesse estado. Pode ser que o 5 de paus fale aí de um conflito. Uhum. Ou pode ter mais gente na jogada. Agora esse 3 de espadas aí que... Sei lá, cara. Quem tá com o coração dilacerado dela? Deve ser, né? Uhum. Amador. Então eu tenho que lidar com essas questões dela. Eu tenho que ajudá-la, talvez, a superar, ou tenho que saber que tem que saber que no momento ela está nessa situação que eu tenho que estar ciente disso. Uhum. Eu acho que essas 3 cartas me mostram o problema pela qual ela está passando e que, enfim, olha, cara, ela tá assim, cara. Uhum. Tipo, espera um pouco, não é agora. Uhum. Se você puder fazer algo, faça, mas levando isso em consideração. Sim. Su e Marcos? Foi puxado. E aí, Su e Marcos, o que vocês acham também dessas cartas aqui? Pode ser? Pode. Eu coloquei assim, como o Matheus falou, mesmo acontecendo toda dor, porque a 3 da espada representa a dor, né? Uhum. Toda dor que ela esteja sentindo. E mesmo estando distante dele, Matheus, né? Aqui o 5 de paus diz que há a intenção de uma união, né? E ele querer estar junto dela. Tá. Pode ser? Uma união no 5 de paus? Não? Não, de eu brigar por ela. Brigar por ela? O brigar por ela pode ser, a união eu não diria não. Porque o 5 de paus, olha pra figura, Su. Olha pra sua figura. 5 de paus é 5 pessoas brigando. É uma briga mesmo. É uma briga, né? O 2 de copas, que seria uma carta de união. 2 de copas, 3 de copas. Vou pegar aqui pra você ver. Ele sim seria uma carta de união. Tá certo. Agora o 5... Aliás, uma dica, gente. Nos arcanos menores, todos os 5 representam problemas. Ah, é? Uma dica pra vocês. Nos menores, tá? Nos maiores, não. Nos menores, todos os 5 vão representar problema. Tanto é que vocês veem aqui, ó. O 5 de paus é uma briga. E o 5 de copas é tristeza. Né? Então todos os 5 nos arcanos menores representam problemas. Algum problema dentro daquele naipe. Beleza? Então, Su, tenta reformular essa interpretação. Olha o 2 de copas que eu falei, ó. Isso aqui seria uma carta de união, tá vendo? 2 pessoas brindando. Ah, tá. Entendeu?
Então, deixa eu reformular aqui, então. Mesmo diante da dor que ela esteja se sentindo essa solidão, né? Alguém que está lutando muito por ela. Pode ser. Pode ser uma luta interior, né? Para conquistar o coração dela. Vai conseguir, Matheus! No 5 de copas aí eu posso ser os 2 cálices, né? Que estão Verdade. Não convida pro casamento. Aí você fala pra gente, viu nas cartas. Vai ser maravilhoso. Eu sabia que a gente ia casar. Então, nós vamos entrar no casamento do Matheus. Isso é maravilha, gente. Muito bom. E aí, Marcos, o que você diz? Eu acho que o eremita, ele fala que... Eremita? Esse é o 5 de copas. O 5 de copas? É. O 5 de copas representa uma decepção, né? Mas talvez por causa do acho que é o 4 ou é 5, o de paus. Aqui é 5 também. O 5 de paus pode ser por causa do conflito, né? Por causa do conflito, ele pode acabar desanimando, né? Porque não vai ser fácil, né? De conquistar ela, né? Não vai ser fácil, Não vai ser fácil. Então, esse 5 de copas fala que por não ser fácil, ele pode acabar desanimando, né? E aí, esse 3 fala para ele estar preparado por caso de não dar certo, né? Para ele não desanimar, mas estar preparado. Não criar tantas expectativas, né, Marcos? Inclusive o 5 de paus aqui pode falar do conflito, da expectativa versus a realidade também. Sim. Então, tá bem desafiador esses conselhos aqui, né? E eu adorei a sua interpretação, Marcos. Pode continuar, viu? Aí um conselho para ele, né? No caso que realmente não vai ser fácil, né? de conquistar, né? O conselho é para ele não desanimar, né? E tá firme e preparado, né? Se preparar psicologicamente, né? Psicologicamente. Com certeza. Não, é uma mocinha, cara. Eu acho ela tão bonitinha, cara. Sabe quando você não é aquela coisa assim de homem que acha, aquele estereótipo de gostosa, não sei. Não é isso, cara. Ela é muito bonitinha, cara. Saca? Tipo, um jeitinho de menina mesmo não sendo menina, sabe? Isso que me fez perder a cabeça. A hora que a gente encerrar aqui, lá vai o Matheus conversar com as cartas dele também. Provavelmente. Ai, gente, muito bom. E aí, o que vocês acharam? Ótimo. Muito bom. Muito bom, né? Legal. Vocês viram que nos primeiros encontros a gente trabalhou muito, vocês lendo pra vocês, né? A gente trabalhou muito com os maiores, né? Agora eu tô forçando os menores aqui pra vocês. Gente, vocês perceberam que nas primeiras cartas veio muito maiores, né? Nas primeiras perguntas veio 2 maiores e 1 menor. Ficou um pouquinho ali já na zona de conforto, né? Aí os últimos agora só veio menores, né? E vocês viram como foi tranquilo interpretar também? Né? Não é tão difícil. Na verdade, eu acho até um pouco mais fácil do que os maiores. Eles são mais diretos, né?
Eles têm um pouco menos palavras-chave do que os maiores, né? São mais diretos. São mais simples, né? Eu quero deixar esse dever de casa para vocês de exercitar mesmo com o baralho completo. Os maiores e os menores a partir de agora. Tá bom. Pode ser, Su? Pode ser, pessoal? Pode. Pra gente ir perdendo de pouquinho em pouquinho, perdendo esse medo deles. Vocês vão ver que eles, é bem gostosinho usar eles também. Tá bom. E às vezes, dependendo do caso, às vezes fica até mais fácil usar eles do que só os maiores. Porque os maiores, eles, como são energias muito profundas, né? Muito amplas, muito abstratas, às vezes para perguntar uma coisa simplesinha de cotidiano lá, se usar só os maiores, às vezes você vai dar uma volta enorme na interpretação para chegar no ponto, sendo que os menores às vezes vai direto no ponto ali. Porque é os menores que lidam com as questões do dia a dia. Beleza? Tá bom? Ótimo. Gente, mais alguma coisinha que vocês queiram perguntar, que vocês queiram colocar? Antes da gente fechar aqui. Ficou tudo claro. Certinho? Obrigada. Então, beleza, então. Eu que agradeço. Agradeço muito a vocês três, foi um dia muito legal. Ai, que bom. Eu que agradeço, gente, pela companhia de vocês aqui, por estarem aqui no programa, viu? Gratidão mesmo. E é isso, a gente se vê na próxima. A gente se vê lá no grupo. Tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Beijo, gente. Até mais. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.